Agora acertei, bom dia. Eu gostaria que os irmãos abrissem em um texto que, meditando nele, o Senhor falou o meu coração, e também lembrando de uma certa vez que o irmão Marcelo trouxe também uma meditação aqui no Partir do Pão, e ele falou sobre o amor de Deus, né? O que é o amor de Deus? Às vezes a gente traz muitos conceitos para amor, todos os conceitos mundanos, e a gente não entende que na palavra o amor é o próprio Deus. E outro conceito também que eu pensando e me trouxe me deixou muito pensativo, porque eu não conseguia entender isso de maneira alguma, é o conceito de justiça. E eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Maria, ela recebeu essa revelação, né, em sonho, de que ela receberia o Messias, o Senhor Jesus. Foi gerado no ventre de Maria sendo virgem, e isso é uma verdade que não tem como negar. É um elemento muito importante que é relatado nas Escrituras. Mas o que me chamou muita atenção nessa história foi José, porque quando Maria chega até José, ela estando ainda noiva dele, os dois, ela chega e fala para ele, conta para ele que ela estava grávida e que ela ia receber o Filho de Deus. Ele, de início, ele não acreditou na história. Ele achou que ela seria uma adúltera, porque ela talvez teria traído ele. Depois o Senhor se revela a ele, um anjo do Senhor aparece em um sonho para ele e diz a verdade, né? Diz que é verdade, que Maria estava gerando um bebê do Espírito Santo. Não era Maria não tinha cometido um pecado para que ela tivesse engravidado. Mas o que me chamou a atenção nessa história é a palavra que é usada para descrever José, quando ele ainda não acreditava que Maria era inocente. A palavra fala o seguinte no versículo 19: então José, seu marido, sendo justo, não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Eu fiquei pensando assim, mas por que justo? Por que justo? Eu talvez, se eu estivesse escrevendo isso aqui, eu colocaria misericordioso, eu colocaria piedoso, mas não fui eu que escrevi o texto, e do jeito que eu escreveria o texto não seria inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou Mateus a escrever dessa forma. E eu fiquei pensando muito por que está escrito justo. Um atributo a José seria justo, porque eu sempre pensei em justiça de uma maneira muito matemática. Então, se você tomou de mim, você tem que devolver. Se você matou, você tem que ir preso. Essa lógica matemática que, assim, um mal causado tem que ser retribuído para que volte a entrar em equilíbrio, né? Até o símbolo da justiça, né, aqui nessa terra é uma deusa grega que ela é vendada e ela segura uma balança.
Ou seja, a balança tem que estar sempre em equilíbrio. E eu pensava dessa maneira. Não, tem que ser assim. E eu, analisando o texto de Deuteronômio 22, onde fala sobre como que deve ser tratado o adultério no povo de Israel, os pecados sexuais no meio do povo de Israel, isso reforçou mais ainda o meu pensamento, porque fala da seguinte forma. Quer ver? Isso mesmo. A partir do versículo 13, começa a falar dos pecados, desse tipo de pecado, mas o que é dito em todas as possibilidades é que a maioria todas as vezes seria punido com morte, com apedrejamento. Então existia toda uma cerimônia. No caso aqui de Maria, no caso que é descrito uma possibilidade como essa aqui, é dito que quando um homem ele estiver noivo de uma mulher e ele não achar virgem, ele teria que ir até os sacerdotes a levariam até a porta da casa de seu pai, do pai da mulher, e se não pudesse ser apresentadas provas de que essa mulher era virgem, ela seria apedrejada na porta da casa de seu pai, porque ela desonrou a casa do pai dela. E é dito, mas por que isso seria feito? É dito aqui, deixa eu achar o versículo, eu acho isso muito forte. É dito para que seja tirado o mal no meio de Israel. Aqui, assim tirarás o mal de Israel, no versículo 22. Assim tirarás o mal de Israel. Então, tá bom. Então, José, ele achando que Maria era culpada, talvez ele deveria sim denunciá-la e fazer com que ela fosse apedrejada, para que fosse tirado o mal de Israel. Mas eu vejo aqui uma figura muito, muito bela do nosso Senhor Jesus, porque nós também deveríamos morrer. Nós também deveríamos morrer. O nosso pecado, ele foi terrível. E o Senhor Jesus não nos condenou. Pelo contrário, ele pagou em si mesmo esse preço. É a música que a gente acabou de cantar. Achou-me miserável, cego, vil e pecador, e nada havia em mim que atraísse o seu amor. Mas ele me amou, com graça me alcançou. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que eu me peguei refletindo nele, e eu achei muito propício para esse momento. Ele diz o seguinte: Filho, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. O inverno finalmente passou, o povo que andava em trevas viu a grande luz, e os que moravam na região das sombras viram a luz. E como pode ser isso? A majestosa luz imponente, incontida, exageradamente monumental, de alcance universal e de efeitos permanentemente irrefutáveis, ali, misteriosamente contida, assombrosamente condensada, vestida de pele e osso, com pequenas mãos e olhinhos apertados, repousando sereno em uma manjedoura. Era o filho prometido ao homem pecador, a promessa feita ao desgarrado, o feixe de esperança ao qual se agarraram homens e mulheres ao longo dos séculos de escuridão.
A confiança depositada na história insistente de um Salvador ali, com pés, mãos, ganhou sorriso à incandescente luz. Atestada pela natureza, reverenciada pelos astros, aclamada pelos homens, procurada pelos forasteiros, percebida pelo inimigo insolente, a luz estava finalmente entre nós, e vimos a sua glória como se fosse o Filho perfeito de Deus, e ele na verdade o é. É a imagem do Deus invisível, o espelho perfeito do divino. Cada um dos seus movimentos foi um reflexo do caráter irrepreensível do Pai. Sua fala, um eco da vontade perfeita de Deus. Seus atos, uma demonstração dos juízos e da misericórdia entre os homens. Isso porque foi do agrado do próprio Pai que nele habitasse em toda a plenitude, nele em quem todas as coisas foram feitas, no qual tudo subsiste, o visível, o invisível, tronos, dominações, tudo partiu dele, existe por meio dele, e esteve entre nós e vimos. Esteve entre nós e vimos a sua sabedoria deslumbrante, ainda pequeno, discutindo com gente já vivida. Vimos a sua graça e bondade. Quem mais tocaria em gente pura, defenderia as mulheres e comeria com pecadores? Vimos o seu poder sobre homens, demônios, até mesmo sobre a fúria dos mares. Vimos a sua santidade e pureza. Quem mais bradaria com tanto zelo em favor de Deus diante de comerciantes, vigaristas, sacerdotes, enganadores, ricos, corruptos? Ouvimos o escândalo de sua mensagem, subvertendo a cabeça dos que confiavam em si mesmos. Deu pão aos famintos e amou até o fim. Vimos o seu amor e estava conosco o próprio amor. E o que fizemos com ele? Nós o matamos, porque não éramos outra coisa que não inimigos mortais de Deus, avessos ao seu padrão, rivais da sua bondade, opositores da sua justiça. Não queríamos o seu amor, nem pedimos por sua graça, mortos. Não pudemos oferecer outra coisa ao menino Deus entre nós, que não fosse a própria morte. O levamos para o madeiro para confirmar de uma vez por todas nossa terrível inimizade contra o seu ser. E ali, pendurado em vergonha, rimos, banqueteamos, blasfemamos contra a luz. Outros de nós se esconderam e o abandonaram, mas nenhum de nós o amou até a morte. Enquanto pensávamos que era um pobre e coitado aflito, ele estava na verdade levando sobre si o nosso próprio castigo e miséria. Em sua carne rasgada nossas feridas eram curadas, em sua vergonha nossa culpa extinguida. Por meio do sangue precioso do cordeiro mudo que jorrava, nossas maldições eram exorcizadas. E quando recebeu o castigo misterioso do próprio Pai, fomos reconciliados. Morreu o precioso Cristo em vergonha, em desprezo, sobre a pesada mão da mais furiosa ira esmagadora de Deus. Morreu, o sol se escondeu, anjos desabaram em dor, e o Filho se foi e morreu. Mas como poderia a morte o segurar, que nada mais é do que uma de suas servas? Como poderia sucumbir sobre o castigo de Deus aquele que suporta em si mesmo toda a justiça, pois é Deus? Como não seria perfeita e definitiva a oferta de Deus para si mesmo? Como poderia desvanecer em trevas e abismo o sol da justiça? Rasgando as trevas como uma cortina de seda veio subindo a luz. A alvorada então raiou, o inverno apático se dissolve em cores, a morte é vencida pela vida, o bem triunfa sobre o mal. A noite vem despontar o clarão do meio-dia, acabou! Enquanto odiávamos e matávamos, Ele providenciava a nossa liberdade, acabou. Enquanto rimos de suas dores, Ele aspirou as nossas, acabou. Enquanto banqueteávamos e o víamos morrer de sede, Ele abriu uma fonte de água viva para todo o que tem sede, acabou.
Enquanto abandonávamos e fugíamos de sua miséria, ele buscava o seu rebanho com surpreendente amor. Acabou. Enquanto escondíamos e nos envergonhávamos dele, ele descia ao pântano de nossas misérias e nos arrancava com poder e obstinação. Acabou. Enquanto desprezávamos por ter sido esquecido de Deus, ele nos aproximava de nosso inimigo e fazia com seu sangue a paz. Acabou. Onde está a morte? Onde está o poder da morte? Ele desmoralizou as trevas e pagou em si mesmo o resgate por nossa liberdade. Esse preço jamais poderíamos pagar. Quem de nós suportaria o peso da justa ira de Deus? Quem nos corresponderia à sua lei com perfeição? Nenhum. Mas agora estamos livres. Ali pendurado estava Cristo. Erguido do chão estavam os arrogantes, os devassos, expostos em vergonha estavam as prostitutas, os travestis, os homossexuais. Hasteados estavam os assassinos, os falsos, os blasfemos. Todos os seus filhos, suas ovelhas perdidas, seus pequenos vacilantes, os pobres de espírito, por quem ele se esvaziou até os tornar ricos, e todos ali, morrendo com ele e ressuscitando com ele ao terceiro dia. Que graça insondável, que perdão escandaloso, que dádiva assombrosa. A notícia da paz feita com Deus é boa demais para ser verdade. Mas bem-aventurados os que creem nessa notícia, felizes os que acreditam no precioso evangelho de Cristo e no sublime bem entregue aos pecadores para a glória de Deus. Já não há mais condenação para estes, tudo foi consumado, o perdido encontrado e o rebelde trazido de volta ao seu lar. Pai, em suas mãos entrego o meu espírito, e ele nos entregou nas mãos do Pai. E quem de nós nos arrebatará dessa segurança eterna? Que cantem os justos e se alegrem os redimidos. Cristo é nosso e somos dele. Amém. E, irmãos, eu acho muito... Isso é algo que me incomoda profundamente. O quão... Às vezes a gente lê lá alguns salmos como o Salmo 23, que fala: prepara perante nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, do meu inimigo, e a gente fica pensando que nós somos inimigos das pessoas que nos fazem mal, das pessoas porque nós temos apatia, que nós somos inimigos do Satanás. Mas, irmãos, nós fomos inimigos de Deus. É Ele quem nós ofendemos, é Ele quem nós matamos. Tem um irmão que ele é de alguns séculos passados, se chamava Jonathan Edwards. Ele falou uma frase que eu achei muito, muito, muito interessante. A intensidade de uma pena que alguém sofre é diretamente proporcional à dignidade da pessoa a quem ela ofendeu. Então, se eu chegar aqui e cuspir na cara de qualquer um aqui, como um ato de desprezo, provavelmente eu vou sofrer alguma consequência. As pessoas vão passar a me olhar torto, eu não sei, às vezes a pessoa vai revidar em mim. Mas se eu chegar na Rainha Elizabeth e cuspir na cara dela como um gesto de desprezo, a consequência vai ser completamente diferente. Pode apostar. Provavelmente eu vou ser preso por desacato, porque a dignidade da pessoa a quem eu ofendi é diferente. Agora, nós não matamos qualquer um, não foi uma simples pessoa que nós matamos. Foi o Filho de Deus, o Filho do Criador do universo, aquele que estava lá no princípio quando Deus criou tudo, aquele que é Deus, Ele que nós o matamos. Irmãos,
o que nós merecemos, é a punição mais severa possível. Mas glória a Deus pelo sangue do nosso Senhor Jesus, que se entregou e que nos tirou do poço, desse poço de miséria, das trevas, e hoje podemos cantar, podemos louvar a Deus, porque isso tudo vem dele. Tem uma música que eu acho muito linda, que nós cantamos, poderíamos cantar ela se chama, eu não sei o nome dela, ela começa: Jesus, justiça de Deus, Filho do homem, Filho de Deus, seu reino vem. Porque nós fomos feitos justos, mas não por causa da nossa própria obra, não por causa dos nossos feitos de justiça, mas nós somos justos por causa do nosso Senhor Jesus, que com seu sangue derramado nos purificou. Então, era isso que eu queria trazer para os irmãos, e que os irmãos pensassem nisso. Quando a gente está aqui, e olha para esse pão, para esse cálice, e a gente vai partir o pão, lembrem do quão terríveis nós somos, e o quão grandiosa a obra de Deus foi para poder nos resgatar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a sua obra é perfeita, Pai. A sua obra é grandiosa, a sua obra é incomparável, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor entregou o seu Filho, Pai, e que fez justiça por nós, ó Pai, que sofreu condenação pelos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado pela cruz do Calvário, e que o Senhor fale aos nossos corações todos os dias, a todo momento, ó Pai, para que nos lembremos que a nossa vida, ó Pai, é diferente, é por causa do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Pai. Não há condenação para nós, ó Pai, é por causa do sangue do nosso Senhor Jesus, ó Pai.